Agora vamos ao seguinte, vamos avançar nessa pauta, vamos falar sobre panelas, travessas, assadeiras para exposição de produtos quentes. Para mim, a exposição perfeita, a exposição vendedora e a exposição que vai fazer o dono do restaurante vender mais, faturar mais, atrair clientes e fidelizar, para mim, ela é feita numa pista aquecida seca para panelas, travessas e assadeiras. Essa é uma opinião minha. E aí eu quero conversar contigo sobre isso. E eu quero que tu ajude a responder uma pergunta. Essa pergunta eu ouço através do meu time lá na Ukit. Com certeza, semanalmente, a gente recebe a seguinte pergunta. Qual é o tipo de panela ou de assadeira que eu posso utilizar no balcão quente? Essa é a pergunta recorrente. E eu quero complementar essa pergunta. Considerando que a pessoa escolheu uma pista aquecida, seca, para panelas e travessas, seja de aço inox, com aquela superfície perfurada, seja ela de vidro termoelétrico, eu queria que tu explorasse muito esse assunto e trouxesse pra gente aqui quais são os tipos de utensílios, porque tem utensílio mais baixo, tem caçarola, tem caldeirão, quais são os tipos de utensílios e quais são os materiais que são adequados para a exposição de comida quente. Bom, materiais. O maior condutor de temperatura que tem é o alumínio, né? Então a gente tem aí panelas de alumínio com cores e com N tamanhos, modelos, aí que você tem uma variedade muito grande. Fora o alumínio, né? Que o alumínio é uma preferência dos clientes, porque dá para brincar com as cores. A gente tem o aço inox, que tem as panelas de aço inox, aí tem panelas maravilhosas de aço inox. Fora o aço inox, a gente entra com cerâmica, porcelana, e aí temos policarbonato, que também pode ir em alguns tipos de buffets quentes, né? Hoje em dia usa bastante, principalmente nos vidros termoelétricos, eles colocam aquele silicone e mantém quente com o policarbonato, com o alumínio. Pode ser alumínio fundido, tem aquele alumínio forjado, né? Aquele que ela é uma panela que tem um acabamento muito bom, até muito parecido em qualidade com o aço inox, bem lisinho. E essas a gente brinca com as cores, que é o que o cliente... E é o que eu acho que fica mais bonito em cima do buffet, né? Principalmente os buffets mais rasos possível, né? Os mais retos possível, para que essas travessas saltem e que chamem a atenção do cliente quando ele entra no restaurante ou no estabelecimento aí do empreendedor, né? A variação de cores é muito grande, mas a grande preferência são as cores mais quentes, né? Vermelho, laranja, um amarelo aí também entra. Aí tem algumas empresas que pedem um azul, alguns outros pedem preto, branco, e aí de como é o cardápio, como é que o cliente trabalha, as cores do restaurante dele, ele faz combinar, né? Cada um tem a sua fórmula. Sim. Né? Mas quer dizer que tu trouxe, então, alumínio e as suas variações, aço inox, porcelana, ferro também, certo? Ferro pode ser... Você vê como a gente, às vezes, come bola, né? Eu tenho ferro fundido, que é um produto fantástico aí, a cozinha mineira, a cozinha mais rústica, Sim. Utiliza bastante, né? A cerâmica, né? Aquela parte marrom, eles usam bastante também na mesma linha de produtos para algumas variações, alguns alimentos também. Aqueles famosos buffet de feijoada, sim. que o pessoal põe aquela linha toda marrom, mas hoje em dia, dentro daquela linha de cerâmica, tem várias cores. Você tem preto, marrom escuro, vermelho, tem N situações aí, N cores, né? É bem interessante, porque hoje em dia
a variedade está tão grande que tá bom para o cliente que trabalha com esse produto e ele quer fazer uma boa apresentação, né? Ele pode variar o cardápio dele, a semana, e mudar o restaurante com uma mudança no buffet. Imagina. Né? Dar uma nova cara no buffet. Sim, eu gosto muito, inclusive, de fazer uma composição dos diferentes materiais. Tu falou, então, da panela ali da feijoada mineira. Sim. Que é de porcelana, certo? Aquela é cerâmica, cerâmica, né? Cerâmica, aquele marrom. Aquele caldeirãozinho, pra mim, eu acho que aquilo é perfeito pro feijão. Sim. Coloca uns dois ali, o feijão preto, o feijão tradicional aqui de São Paulo, e aí tu vai variando. Os grelhados, por exemplo, tu tens grelhados, aquelas assadeiras de ferro fundido ou alumínio fundido, que tem até aquele fundinho caneladinho para dar um visual interessante. E mais rasas, né? Mais rasa. É o mesmo princípio, então, das cubas Gastronorme para as panelas, assadeiras e travessas do sistema quente. É isso aí. Eu costumo simplificar um pouco a resposta, meu time Toronal Kit, né? Comentando para as pessoas que eles têm que entender quais são os utensílios adequados para exposição a quente e que resistem a mais de 120 graus. Sim. Porque os buffets, então, eles são ajustáveis ali a temperatura e apesar de termos que manter a comida quente acima de 65 graus, os balcões, então, ele tem o termostato ali que você regula ali, né? 70, 80, 90, 100, até 120 graus a maioria dos buffets alcançam. Então, eu costumo simplificar e falar assim, cliente, escolha utensílios conforme o seu cardápio, que sejam agradáveis visualmente e combinem com a sua decoração, com o seu restaurante, e pergunta lá se ele é resistente acima de 120 graus. Eu termino respondendo dessa forma, mas é importante isso que tu trouxe pra gente, essa variedade de cores, de tamanhos, de materiais. Isso é fabuloso e, na minha humilde opinião, agrega muito valor para essa parte de... Isso até... Desculpa eu te Fica à cortar vontade, um pouquinho, fica à vontade. Mas é uma coisa legal de o cliente ir fazer uma compra in loco, por exemplo, na Frigo, ele vê todas as linhas de produtos e ele montar esse buffet, montar esse sistema de trabalho dele conforme o cardápio dele, conforme o que ele vai servir, né? E eu também gosto muito dessas variações de montar um buffet mesclado, né? Eu acho que fica fantástico e para cada tipo de alimento realmente tem um utensílio, uma panela ou uma travessa que fica mais bonito, que fica mais apresentável, que mantém melhor a temperatura, né? Então eu sou adepto aí também de fazer uma variação na montagem do buffet. Boa, legal. E para completar aqui essa tua fala, né, tão importante, quero trazer uma visão, né, que essas panelas, seja qualquer material que você compra, você normalmente não usa para cozinhar. Esse é um utensílio premium, você usa lá os utensílios de cozinha para cozinhar e essas panelas, seja de inox, seja de porcelana, de alumínio, você usa para servir. Sim. Mantendo ali uma durabilidade maior, mantendo ali uma apresentação mais adequada, né?